E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Papo com Matemática. O tema da aula de hoje será localização de pontos no plano cartesiano para a construção de polígonos. Então, bons estudos e vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a localização de pontos no plano cartesiano. E antes da gente fazer essa localização de pontos, eu vou falar um pouco para vocês do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Então, veja, esse plano cartesiano nada mais é do que um sistema de coordenadas. E quando eu me refiro a um sistema de coordenadas, eu estou falando aqui de um sistema que serve para a gente identificar a localização e também para marcar pontos. E aqui, inicialmente, eu irei trabalhar somente com números naturais, tá? Com números naturais. Então, esse plano cartesiano, ele é formado aqui por duas retas, uma reta vertical, que está representada aqui pela letra Y, e uma reta horizontal que está representada pela letra X. E essas retas, elas são numeradas. Aí, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar aqui somente com números naturais. Então, aqui nós temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, o 6. Então, eu vou colocar aqui alguns números nesse plano cartesiano. E vocês veem aí, pessoal, que isso é um desenho que dá para a gente fazer aí perfeitamente no nosso caderno. Aí vejam, eu coloquei aqui no eixo horizontal os números naturais de 1 a 13. Mas eu posso escrever mais números, eu posso colocar menos números, isso vai depender da minha necessidade, tá? Aqui no eixo Y, eu vou colocar aqui o número 1, aqui o número 2, aqui vou colocar o número 3 e vou completar aqui toda a nossa reta, tá bem? Então é importante que quando a gente vai desenhar o plano cartesiano no nosso caderno, tá? Nessa parte inicial com números naturais, que a gente deixe os números sempre a uma mesma distância. Então por isso que eu trouxe aqui a minha tela quadriculada e vocês podem utilizar, como eu falei, a graduação da reta, tá bem? Aí veja, esse plano cartesiano aqui, ele é formado por duas retas numeradas que são perpendiculares. Ou seja, o ângulo aqui entre elas é um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus. Aí veja, não tem problema nenhum da gente trabalhar com o plano cartesiano com a reta horizontal, que é a reta X, com 13 números, e a reta vertical com 7, tá? Não tem problema nenhum. Então vejamos o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui esse plano cartesiano e vou começar aqui a marcar pontos. Então, um ponto, tá? Um ponto, ele sempre é formado por dois números, certo? Um ponto é formado por dois números. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, o ponto é formado por dois números, certo? É formado por dois números. Aí vejam, quando eu estou dizendo que um ponto ele é formado por dois números, um ponto, né, dentro da geometria plana, ele é representado por uma letra maiúscula. Então, a representação de um ponto seria a seguinte, por exemplo, aqui, ponto A, tá? Vou chamar aqui o primeiro ponto de ponto A e vou representar ele aqui com dois números. Por exemplo, aqui, 6 e 5, tá? 6 e 5, ok? Então, a representação dos pontos, ela sempre vem assim, nessa notação. A letra, tá? A letra e um parênteses com dois números. Então, gente, quando a gente estiver trabalhando aqui com o plano cartesiano, né, e com esse sistema de coordenadas, trabalhando com pontos, esse primeiro número que fica aqui é o que a gente vai marcar no eixo X, ou seja, é o que eu vou olhar na minha reta horizontal. E esse segundo número é o que a gente vai olhar agora no eixo Y, ou seja, na nossa reta vertical. Então vejamos, eu quero marcar aqui o ponto A, 6 e 5. Então eu vou localizar aqui o ponto 6 no eixo X, tá? O 6 está aqui.
e vou trazer aqui uma reta tracejada até chegar aqui no 5, tá? Até chegar aqui no 5. Aí veja, no encontro aqui do 6 do eixo X com o 5 do eixo Y, a gente vai formar aqui um ponto, a gente vai marcar um ponto, e eu vou representar aqui esse ponto com a letra A, certo? Então aqui nós temos o ponto 6 e 5. Aí vejam, pessoal, já que a gente está representando pontos, eu vou pegar aqui agora um ponto B que tem coordenadas 5 e 6. Então, quando eu falo coordenada, né, a coordenada é a localização do ponto lá no plano cartesiano. Então, eu vou marcar agora o ponto 5 e 6. Então, observa aí o que é que a gente vai obter. O ponto 5, 6 é esse ponto aqui, ó. 5 no eixo X e 6 no eixo Y, tá? E 6 no eixo Y. Então, eu vou marcar aqui agora o ponto B. Aí, o que é que a gente percebe, gente? Olhando para esses dois pontos aqui, A e B, a gente vê que as coordenadas estão invertidas. Um ponto A é 6 e 5 e o ponto B é 5 e 6. Então, quando a gente inverte as coordenadas, o ponto ele muda aqui a localização. Isso quer dizer que esses pontos, né, eles são formados por pares de números ordenados. Isso quer dizer que a ordem importa, certo? A ordem importa. Então, se eu for marcar lá o ponto 1 e 2, ele vai ter uma localização. E se eu marcar 2 e 1, a localização vai ser diferente. Então, eu vou pegar aqui mais um ponto, tá? Vou pegar aqui mais um ponto para vocês. Vou pegar aqui um ponto C com coordenadas aqui 3 e 2, tá? Com coordenadas 3 e 2. Então, esse primeiro número que fica aqui, o 3, é o que eu vou marcar no eixo X, e o segundo aqui é o que eu vou marcar no eixo Y. Sempre é essa ordem, tá? Então, veja, aqui eu tenho 3 no eixo X e 2 no eixo Y. Então, estou marcando aqui para vocês, o ponto C, tá? O ponto C. Então, da mesma forma que eu estou dando ponto, né? Que eu estou dando ponto aqui, estou pegando pontos para marcar lá no plano, eu posso também aqui vir aqui com alguma localização, tá? Pegar aqui um ponto de coordenada D, certo? E eu quero escrever aqui a localização, ou seja, as coordenadas desse ponto D. Quais são os números que formam a coordenada desse ponto D? Então, só a gente olhar aqui, ó. Primeiro eu vou olhar aqui para o número que está aqui no eixo X, que é o nosso eixo horizontal. No caso é 2. E lá no eixo vertical a gente tem o 4. Então a localização seria 2 e 4. Tá? Eu vou pegar mais um ponto aqui para vocês. E esse ponto, vamos dizer que agora eu estou trabalhando aqui. Tá? Aqui. Observa que esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto E, eu vou escrever também a localização dele. Então, a localização dele sempre olha aqui no eixo X, qual o número, e lá no eixo Y, mesma coisa. Então, na verdade, estamos traçando retas tracejadas aí, paralelas ao eixo X e paralelas ao eixo Y. Então, lá na coordenada do ponto E, a gente vê que no eixo X o valor é 9 e no eixo Y o valor é 3. Então, nós temos aqui as coordenadas 9 e 3. Então, pessoal, esse daqui é o nosso sistema de coordenadas, né? Ele é o plano cartesiano. E nessa parte introdutória, era isso aqui que eu queria falar para vocês, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui, explorar um pouco mais o plano cartesiano. Então, vamos lá. Aqui, gente, o que iremos fazer é localizar aqui, né, marcar pontos no plano cartesiano para a construção de polígonos, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui 11 pontos, tá? 11 pontos.
E nós vamos marcar todos eles aqui no plano cartesiano e vamos formar aqui alguns polígonos, tá bem? Aí vejam, inicialmente o que a gente tem ali, temos 3 pontos aqui na cor preta, pontos A, B e C, e vamos ver o que é que vai acontecer quando eu marcar esses pontos aqui no plano. A gente já sabe, né, eu falei anteriormente para vocês, que quando temos um ponto, tá? Quando temos um ponto, o primeiro número que está lá, o primeiro valor, eu vou marcar no eixo X, e o segundo eu vou olhar no eixo Y, que são respectivamente nossos eixos horizontal e vertical. Aí vejam, lá no ponto A gente tem as coordenadas 1 e 2, então eu vou marcar aqui para vocês 1 e 2, e vou colocar aqui um ponto A. Lá no ponto B, a gente tem 2 e 4. Observa que eu não estou fazendo aqui a linha tracejada, porque o meu papel aqui ele já é quadriculado. No caso, a minha tela. Então, eu vou marcar aqui agora para vocês 2 e 4, que seria exatamente aqui. Observa que eu estou pegando aqui o valor no eixo X e o 4 lá no eixo Y. E vou fazer a mesma coisa agora para o ponto C, que é 3 e 1. Então, marcando aqui 3 e 1, seria esse ponto aqui, ó. Se a gente for trazer, observa que aqui está no 3 e aqui está no 1, tá bem? Então, veja, aqui seria o ponto C e aqui seria o ponto B, que eu esqueci de colocar a letra. Aí, vejam, pessoal, vocês observam que aqui a gente pode ligar esses pontos e formar um polígono, e formar uma figura. Então, eu vou ligar aqui para vocês, observa a figura que nós vamos formar aqui. Se eu for olhar agora para esses pontos A, B e C, eles formam o vértice de um triângulo, tá? Eles formam o vértice de um triângulo. Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi pegar pontos no plano cartesiano, né? A gente marcou esses pontos no plano e formou aqui uma figura geométrica, um polígono, que no caso aqui é um triângulo. Então, eu vou pegar agora e vou marcar todos esses pontos aqui que estão de vermelho. Ponto D, 4 e 2, que a localização aqui seria essa. Observa que no eixo X eu tenho o 4, no eixo Y eu tenho o 2, conforme está descrito aqui no ponto. Vou marcar aqui um ponto E a localização desse ponto é 4 para X e 4 para Y, então seria esse ponto que está aqui. Então aqui, ponto E, aqui foi o ponto D. Vou marcar o ponto F aqui, 6 para X e 4 para Y. Então, 6 e 4 seria esse ponto aqui, tá? Que no caso aqui é o ponto F. E agora temos aqui o ponto G, que tem coordenadas 6 e 2. Então, 6 aqui para X e 2 para Y, conforme está aqui no nosso ponto. E aqui é o ponto G, tá bem? E mais uma vez, eu vou pegar esses pontos aqui, vou ligá-los, tá? E formar aqui uma figura. Então aqui, por exemplo, ó, de E para F, de F para G, de G para D e de D para E. Então o que fizemos aqui foi construir mais um polígono. Vocês estão vendo que esse polígono de verde aí, ele representa um quadrado de vértices E, F, G e D. Vamos agora trabalhar aqui na cor azul e formar mais um polígono com os pontos H, I, J e K. O ponto H tem coordenadas 7 e 2, então 7 e 2 seria essa coordenada aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o lápis. 7 e 2, aqui é o ponto H, tá? Aí nós temos agora o ponto I, tem coordenadas aqui, ó, para x8, para y2. Então, para x8, para y2 seria aqui. Então, aqui seria o ponto I. Agora eu vou pegar aqui o ponto J, que tem localização aqui, ó, coordenadas 7 para x, 5 para y. Então, 7 para x está aqui e 5 para y lá em cima. Então, aqui. Então, esse ponto aqui tem coordenada 7 e 5, letra J. E o último ponto que nós temos está representado pela letra K e tem coordenadas 8 e 5. Então, eu estou aqui, ó, 8 no eixo X
e 5 lá em cima no eixo Y. E aqui é o ponto K. Observa, pessoal, que eu também posso formar aqui uma figura e vocês já estão vendo aí a figura que eu vou formar, tá? Vê só. Então, a figura, um polígono aí de vértices JK e H, tá? Aí vejam o que está acontecendo. Nós formamos aqui um outro polígono, que no caso aqui é um retângulo, tá? É um retângulo. Então, resumindo aqui para vocês, tá? Resumindo aqui para vocês, os pontos A, B e C aqui, os pontos A, B e C formaram um triângulo, tá? Formaram um triângulo. Os pontos E, F, G e D são vértices de um quadrado. E os pontos J, K, I e H são vértices de um retângulo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, onde trabalhamos o plano cartesiano e também a marcação de pontos no plano cartesiano, para a gente formar figuras, para formarmos polígonos. Eu vou trazer para vocês aqui um exercício respondido. Então, observem o que é que a gente tem. Vê só. Então, aqui nós temos uma questão que eu vou resolver para vocês, e ele diz o seguinte: 4 cidades de grande expressão no setor industrial estão situadas nos pontos do quadrilátero abaixo. As coordenadas que representam as cidades A, B, C e D, respectivamente, são. Então, vocês estão vendo aqui que tem um quadrilátero, né, que é um polígono de 4 lados, que está aqui na cor verde, e ele quer saber aqui a localização desses pontos, dos vértices desse quadrilátero, A, B, C e D. Então, a gente já está vendo aqui o ponto A, que ele tem aqui localização, vou fazer de vermelho, fica melhor para a gente ver aqui. A localização dele aqui, ó, primeiro eu vou olhar no eixo horizontal, que é o eixo X. Então, seria 2 e 3. Então, eu vou escrever aqui para vocês. O ponto A aqui seria 2 e 3, certo? Vou olhar aqui agora o ponto B. Então, no ponto B, vou fazer a mesma coisa. No eixo horizontal, a gente tem 5 e no eixo vertical, a gente tem exatamente 2. Então, o ponto B, ele é aí 5 e 2. Agora, no ponto C, fazendo a mesma coisa, no eixo horizontal, nós temos 6. E no eixo Y, que é o eixo vertical, nós temos 7. Então, nós temos lá o ponto C, que é 6 e 7. Tá? E por último, faltou aqui o ponto D, que no eixo horizontal, o eixo X, ele vale 1. Já no eixo vertical, que é o Y, ele vale 6. Então, o ponto D aí, ele tem a localização 1 e 6. Então, a gente vai olhar lá nas alternativas, onde está escrito isso aqui que a gente acabou de achar. Então, ele quer saber aqui, ó, primeiro, o ponto A, né? O ponto A aqui, o ponto A, a gente já viu que ele tem a localização 2 e 3, tá? 2 e 3. Então, nós temos o ponto 2 e 3, o B 5 e 2, que está aqui, ó. O ponto 6 e 7, representando ali o C, e o ponto D, 1 e 6. Então, vocês estão vendo que a alternativa correta aqui para a gente é a letra D. Então, gente, essa foi a nossa aula, tá? Essa foi a nossa aula. Espero ter contribuído com o estudo de vocês e até a próxima videoaula. Aqui, gente, estamos com os nossos exercícios propostos, tá? É uma questão que eu elaborei aqui para vocês e para a gente considerar esses pontos, marcá-los no plano cartesiano e depois a gente observar lá a sequência de pontos e dizer qual o polígono, né, que está sendo formado, tá bem? Então esse é o nosso exercício, vamos lá tentar fazer baseado no que vocês já conhecem e na nossa teoria e até a próxima.